Fala pessoal, beleza? Tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula. Eu não estou com o servidor rodando, vocês vão entender o porquê, né? Mas a gente viu que todos os usuários podem ver todos os assuntos, tá? Isso não é legal e a gente tem que restringir isso. Cada usuário poder entrar somente, criar o seu próprio assunto ali, suas próprias anotações e poder ver somente os seus próprios assuntos e anotações, beleza? Como que nós vamos fazer isso? Primeiro nós vamos aqui em Learning Log, né? Que é o principal aqui, né? Não é nenhum app. Na verdade, não é em Learning Log, perdão. Learning Logs, tá? Que é o app principal aqui, né? E aí nós temos as modules, beleza? Aqui em modules, o que eu quero fazer, né? Eu quero que cada tópico ele seja referente a um usuário específico, beleza? Então, o tópico ele precisa ter um dono, tá? Então nós vamos chamar de owner, beleza? Que é dono em inglês, né? E o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos criar um foreign key, né? Que é bem parecido com isso aqui. Ó. Vou até copiar isso aqui, tá? O que ele vai fazer aqui? É uma chave estrangeira, beleza? Ele vai criar uma chave estrangeira, só que vai ser com usuários. Eu vou criar uma chave estrangeira, onde cada tópico ele vai estar relacionado a um usuário específico. Percebam que esse user aqui ele tá com um negocinho amarelo aqui e ele tá branco, né, a letra, porque eu ainda não importei o user. Né? Lembram que o usuário que eu estou utilizando, a model do usuário que eu estou utilizando, não foi eu que criei, ela é própria do Django, ela é padrão do Django. Então nós precisamos importá-la, tá? Então ela está em Django, contrib.auth.models, né? E aí import user, beleza? Beleza, feito isso, eu vou salvar isso aqui, tá? E por enquanto eu não vou mexer mais aqui. Vou abrir aqui então o nosso terminal, beleza? Vou deixar assim, tela cheia, para vocês poderem ver, né? O que nós vamos fazer aqui? Deixa eu aumentar um pouquinho mais a letra. Aqui eu vou utilizar o seguinte comando, né? Python manage shell. Para que vai servir isso aqui? Né, eu quero mostrar uma coisa para vocês. Primeiro, eu preciso saber o ID de cada usuário, tá? Porque o que vai acontecer? Quando eu der um migrate, vocês sabem que quando a gente mexe com a model, quando a gente altera alguma coisa na model, nós precisamos migrar, criar uma migrate, né? Uma migration, né? Que vai ser o quê? Vai ser nada mais, nada menos do que o Django alterando o banco de dados, tá? E aí, eu não posso simplesmente sair alterando o banco de dados, sendo que eu já tenho assuntos criados. E aí ele vai perceber o seguinte, opa, peraí, você já tem assuntos criados, você já tem tópico criado lá do banco de dados. E aí, quem vai ser o dono desses tópicos? Né? O Django vai me perguntar isso. Para eu responder isso para ele, eu preciso saber qual é o ID. Tá? Então eu vou olhar aqui pela shell qual vai ser o ID. Eu poderia olhar também lá direto no banco de dados lá com o nosso DB Browser, mas eu vou olhar por aqui, tá? Vou fazer aqui de um modo diferente. Então aqui primeiro eu vou fazer um from django.contrib.auth.models import user, ou seja, eu estou importando aqui para minha shell o model user, beleza? E eu quero ver aqui o user objects, no plural, tá? All. Ou seja, eu quero ver todos os objetos. E aqui tá errado, troquei J e E. Beleza? Então, objects all. Ele me trouxe todos os usuários, tá? Só que ele não trouxe o ID ainda. E aí, como que eu posso fazer isso? Eu posso vir aqui, ó, for user in user.objects all, ou seja, para cada usuário dessa minha model, eu quero printar, tá? Aqui eu só dei um Enter, ele já cai aqui nos três pontinhos, que ele sabe que é um for, e aí eu indentei aqui com Tab, beleza? E aqui dentro do print eu vou colocar
username, né? Ou seja, eu estou pegando esse usuário aqui e o username dele e user ID, tá? E aí no próximo for ele vai pegar o próximo usuário, vai me passar o próximo username e o próximo ID. Feito isso, eu dou um enter, dois enter na verdade, né? E ele me traz aqui o usuário ID. Então eu sei que o ID1 é do LL_admin, o ID2 é do admin, o ID3 é do Jefferson. Eu vou colocar os assuntos relacionados ao Jefferson, beleza? Então eu quero que Jefferson seja dono dos meus assuntos já criados. E aí o ID dele é o 3. Beleza, e agora vocês vão entender o porquê que eu fiz isso. Exit, para sair dessa shell. E agora eu posso criar a minha migration, tá? Eu posso criar ali, então, o meu migrate. E aí como que eu faço isso? Python manage make migrations, tá? Então eu estou criando aqui, ó, make migration, ficou tudo junto, né? Deixa eu só diminuir um pouquinho, ou melhor, ficou separado. Make migrations, tá? E learning underline logs, que é onde estão as modules ali do meu app que eu quero fazer a migração, tá? Então eu quero migrar as modules de learning logs. Vou dar o enter. Espera aí. Vou dar o enter e aí olha o que acontece. Ele me dá duas opções, né? Ele pergunta aqui se eu quero colocar né, um usuário aqui, uma coluna, né, default. O que ele está falando aqui praticamente, né? Que aqui no campo owner, né, eu modifiquei isso, né, na nossa model, e aí ele precisa popular essas linhas, né? Ele precisa colocar lá um valor lá nesse campo, porque aqui porque ele já existe assunto ali, né? E aí esses assuntos já existentes, eles estão sem dono, tá? Praticamente isso. Então ele pergunta se eu quero colocar um valor padrão aqui ou eu quero voltar lá na model e colocar um valor manualmente, tá? Mas eu vou escolher então a opção 1. Beleza. Feito isso, ele me pergunta aqui, ó, qual é a ID, né? Qual vai ser o ID que eu vou colocar? Qual é o valor, né? Ele pergunta qual é o valor. Ele quer saber aqui qual é o valor que eu vou colocar lá. Por favor, entre com o valor padrão, né, em Python. Beleza. O que eu vou entrar aqui? Qual é o valor que eu vou entrar? Eu vou entrar com o ID do nosso usuário, tá? Que vai ser, ele vai utilizar esse ID como referência para saber qual é o usuário responsável por aquele tópico, tá? Eu peço até desculpas aí se eu dei uma embolada aqui no que eu falei, porque o interfone tocou e eu tive que ir lá atender e isso meio que me desconcentrou, tá? Mas eu tô voltando já. Beleza. Vou dar um Enter aqui, né? Então, o ID do nosso usuário é o 3, né? O do Jefferson, lá da nossa model. Então, eu criei a migration com isso aqui, ó, populando todos os assuntos que já existem com o valor 3 lá em Owner, beleza? Ele criou então aqui a migration e agora eu posso fazer o migrate tranquilamente, tá? E, bem, vamos lá. Como que eu faço esse migrate, né? Nós já sabemos como funciona, nós já fizemos isso antes. Python manage migrate. Beleza. Se eu não soubesse o ID do usuário que eu quero colocar como dono desse assunto, ia dar problema aqui, então eu precisava saber, tá? Provavelmente, se você não tivesse nenhum assunto criado lá, você não teria nenhum problema. Não teria nenhum problema porque você não ia precisar preencher nenhum valor, já que aquele assunto não existe. Mas nesse caso aqui, nós precisamos fazer, tá? Desse jeito aqui. Beleza. Feito isso, né? Nós temos aqui, fizemos a migrate, então nós tivemos então alteração lá no banco de dados. Para a gente confirmar isso, o que a gente vai fazer? Deixa eu dar um clear para limpar a tela aqui. Tá? Lembrando que, apesar de eu estar no Windows, eu utilizo os comandos aqui do terminal do Linux.
porque eu estou utilizando o PowerShell. O clear não é um comando padrão do prompt de comando, ele é um comando do PowerShell, tá? E é utilizado mais lá no Linux você utiliza clear, aqui seria CLS, né? Mas como o PowerShell eu posso utilizar o clear. Beleza. Feito isso, eu vou então fazer aquele Python shell, né? Para a gente poder ver que o assunto agora ele tem um dono, beleza? Como que nós vamos fazer isso? Eu vou colocar aqui, ó, eu vou trazer from learning logs models import topic, tá? Então eu estou importando os tópicos lá que eu tenho, beleza? E aí, para cada tópico, for topic in topic objects all, o que eu vou fazer? Identei, né? Eu vou fazer um print, onde eu vou ter o topic, e eu vou ter o topic owner. E aí ele me traz, ó. Ele me trouxe todos os tópicos e do lado desses tópicos ele me trouxe aqui o dono do tópico, que é Jefferson, beleza? Então agora o tópico ele tem um dono, tá? Então todo tópico tem um dono. Os nossos próximos passos, né, nas próximas aulas, vai ser justamente fazer com que cada usuário só possa ver o seu próprio tópico. Ou seja, o tópico ele só vai poder ser mostrado para o seu próprio dono, tá? Então, se você criar um tópico também, você passa a ser o dono daquele tópico. E por aí vai. E aí você consegue evitar que as pessoas vejam os dados referentes àquele determinado usuário, beleza? E é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá? E vamos para a próxima aula aí fazer então essas modificações aí, essas melhorias na nossa aplicação. É isso aí, um grande abraço, fiquem todos na paz e até a próxima.